Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, primeiramente feliz ano novo para todos e o prazer é sempre nosso, poder ajudar a entender um pouco mais sobre a safra brasileira e mundial também. Felipe, a gente tem visto realidades bastante diferentes nas regiões brasileiras nessa safra, né? Inclusive, a gente acabou de conversar com um produtor lá de Goiás, que está com muita chuva nesse momento, e um produtor do Mato Grosso do Sul, que tem pouca chuva nesse momento. O que tem causado essas diferenças de precipitações em diferentes regiões? Realmente a gente tem hoje um cenário onde o Brasil está aí dividido em dois, né? Se a gente pegar Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais para cima, nós temos visto um cenário de mais chuvas, chuvas acima da média, e dessas regiões para baixo, então Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se estendendo até a Argentina, isso é importante falar. Nós temos visto sim um cenário onde as chuvas estão mais escassas, principalmente Mato Grosso do Sul. É importante ressaltar porque Mato Grosso do Sul é uma região onde não só nós temos aí chuvas abaixo da média nas últimas semanas, e a expectativa é que continue assim, a previsão é de que continue assim, mas também temperaturas acima da média. Então, as temperaturas máximas podem se aproximar dos 40 graus Celsius nos próximos dias. E por que isso é importante falar? Porque quando a gente tem altas temperaturas, o calor aumenta a evapotranspiração, certo? Do solo. Então é mais água saindo do solo. E isso associado à seca, certo? A umidade do solo ela cai ainda mais. Hoje, para você ter uma ideia, na região ali sul do Mato Grosso do Sul, sul, sudeste, a umidade do solo é a menor quando a gente compara com os últimos 20 anos. Então, é uma região onde a gente está olhando mais de perto, certo? Onde está tendo uma consequência maior. E se a gente for separar essa safra, a atenção fica realmente mais para Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, com uma atenção especial para o Mato Grosso do Sul. E aí, Felipe, olhando primeiro para essas áreas que estão com pouca chuva, nessa parte sul do Brasil, esses impactos já causam perda de potencial produtivo nas lavouras, né? Com certeza. Apesar de, se a gente olhar a produção, a estimativa de produção, ela está alta, a nossa mesmo aqui está em torno de 170,8 milhões de toneladas, mas com um viés negativo. Se a pessoa olha apenas para a produção em si deste ano e analisa com o histórico, ela pode pensar, vir a pensar que nós temos boas condições, mas não é isso. Teve um aumento de área, em relação à média dos últimos 5 anos, 10 anos, e também a gente tem que considerar que mesmo com essas baixas, com essa seca na parte sul da zona da soja, nós temos outras regiões que estão positivas, como o Mato Grosso, por exemplo. Além disso, a produtividade em algumas regiões ela pode ser abaixo, a gente ainda pode ter uma produção positiva devido ao aumento de área, certo? Mas, falando aí mais da produtividade, nós já estamos com viés de baixa, chegamos aí virar o ano com uma estimativa de 171 milhões de toneladas, estamos reduzindo, tendência que a gente reduza pelo menos um pouquinho mais para a próxima semana. Ainda assim, falando de outras fontes, a Conab, com aí em torno de 166 milhões de toneladas, é possível que eles façam até mesmo uma estimativa um pouquinho maior do que isso, porque o cenário é negativo frente ao que nós estávamos estimando, mas como a Conab está estimando um pouquinho menos, pode ser que ela suba um pouquinho para depois começar a entrar num cenário mais de estabilidade e até mesmo de queda de produção já lá em março, tá? E o SGA deve manter estável para esse próximo relatório, que deve ser divulgado amanhã, e aí sim, para os próximos relatórios, pode ser que eles tragam alguma redução. Não há por que pensar em hoje pelo menos, uma produção em 175 milhões de toneladas, considerando a área que a Conab tem divulgado. Se a gente olhar para os próximos dias, Felipe, essa chuva pode chegar nessas regiões do sul que estão precisando ou ainda vai seguir seco por mais um tempo? A previsão, tanto nós trabalhamos com dois modelos climáticos, o europeu e o americano. Ambos modelos eles mostram o mesmo cenário, algumas diferenças de volumes, mas o cenário é chuvas acima da média ainda para o centro-norte, ou seja, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais para cima, e chuvas abaixo da média na parte sul do país. E quando a gente fala acima da média, abaixo da média, só para trazer uma ideia de volume, né? Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, deve ter chuvas de acumuladas nos próximos 10 dias, de 0 até 30, 35 milímetros, o que é bem abaixo aí da média, mas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás para cima,
Esses acumulados, dependendo do modelo, o modelo europeu aponta um acumulado para os próximos 10 dias até mesmo acima de 100, 120, 130 milímetros. Então, algumas regiões chovendo 20 milímetros, outras 120 milímetros. É uma diferença significante quando a gente olha apenas para os próximos 10 dias. E aí, Felipe, olhando agora para essa parte centro-norte, que está tendo bastante chuvas, isso também pode causar impacto na produtividade, no desenvolvimento dessas áreas, né? Exatamente, principalmente para as lavouras que estão em fase ali de enchimento de grãos, né? É muita atenção, porque mesmo que a gente tenha um alto volume de chuvas, nessa fase de enchimento de grãos, é importante você não ter seco, obviamente, mas não ter também chuvas muito fortes, porque isso pode afetar a produtividade e também a qualidade desse grão, tá? Então, a gente observou isso com o trigo no Brasil nas últimas safras, na safra de 2023, se eu não me engano. Observamos isso na safra de trigo de 2022 na Austrália, certo? E isso muda até mesmo o destino desse trigo. Se vai para alimentação animal, se vai para alimentação humana. Para a soja não muda muito, afetando a qualidade do grão e se você tem uma redução clara da produtividade. Então, algumas regiões, talvez ali a Bahia, vai ter muitas chuvas nos próximos dias. É bom prestar atenção nesses volumes para saber qual será o real impacto disso para as lavouras. Inclusive, Felipe, olhando para a colheita, né, o Ionaldo lá de Mineiros, Goiás, acabou de conversar aqui com a gente. Ele trouxe essas previsões de chuvas para a época que eles pretendem realizar essa colheita. Inclusive, para essas atividades, a chuva atrapalha também, né? Também. Atrapalha a colheita, atrapalhando a colheita da soja. Se o produtor está planejando já plantar a soja, realizar o plantio do milho de segunda safra, isso fica um pouco mais adiado devido às chuvas em excesso que podem ocorrer nos próximos dias. Então aí, claro que ainda é muito cedo para se falar em atraso do plantio do milho safrinha, mas é algo que a gente tem que prestar atenção mais para o fim de janeiro, fevereiro, como que está se desenrolando, como que está avançando a colheita da soja e também o plantio do milho safrinha. E Felipe, olhando inclusive para essa sequência, para a segunda safra, como é que está nesse momento essas previsões? A gente deve ter boas condições para o desenvolvimento do milho segunda safra? Quando a gente fala de previsão climática, nós gostamos de trabalhar sempre com períodos curtos. Quanto mais curto o período, maior a assertividade da previsão. Então, quando a gente fala de 10 dias, nós temos uma boa previsão. Quando falamos de próximos 3 meses, próximo trimestre, aí fica um pouco mais incerto, mas já te dá um bom norte, né? Então, a gente tem aí um cenário que não muda muito, o que é preocupante para a parte do Brasil, do que nós estamos vendo hoje. O que nós estamos vendo hoje? Seca na parte sul, tá? E chuvas próxima à média, até mesmo acima da média, já para a parte norte do país. Então, ali para o Paraná, Mato Grosso do Sul, são regiões que a gente tem que prestar muita atenção, porque essa seca pode se estender para as próximas semanas, afetando não só a soja, mas possivelmente o início do milho safrinha. E aí, Felipe, a gente vai, claro, seguir acompanhando essas informações, essas atualizações da previsão, mas fica então esse alerta para produtor, independente da região, seja com muita chuva ou com pouca chuva, enfrentando dificuldades nesse momento que podem se estender por mais tempo, né? Sim, pelo menos por enquanto, o cenário, e quando eu digo cenário, eu quero dizer a previsão climática, é de que este cenário não tenha alteração. Seca no sul, chuvas acima da média no norte, algumas regiões com chuvas próximas à média, uma umidade do solo positiva. Isso tem acontecido principalmente em Mato Grosso, o que é muito bom, porque é o maior produtor do país, porém, outras áreas têm sofrido com seca e outras áreas têm sofrido com excesso de chuva, e isso deve continuar pelo menos para a próxima semana. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, essas expectativas de clima, de chuvas, de umidade. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando a entender um pouquinho melhor a safra. É importante falar que o produtor ele pode realizar o plantio, o manejo extremamente correto, mas tem algo que ele não controla, que é o clima. Então é importante acompanhar semana a semana para entender e até mesmo se planejar quando vai realizar a colheita, quando vai realizar o plantio, se tem que fazer algum tratamento. Então é importante ficar sempre ligado no que está acontecendo, no que deve vir a acontecer, para ter o melhor planejamento. Nós estamos aqui sempre à disposição
e precisando de mais algum esclarecimento, fique à vontade. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atualizações das condições de clima para as lavouras do Brasil. Abraço, até a próxima. Abraço. Esse é o Felipe Reis, analista de safras da Earth Daily Agro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário de clima para o desenvolvimento da safra brasileira de soja. Felipe destacando cenários diferentes, com o Brasil dividido praticamente no meio neste momento com relação às condições de chuvas, onde o centro-norte tem bastante precipitações, às vezes até acima da média, e a parte centro-sul faltando chuva, com seca e temperaturas bastante elevadas. Aí o Felipe destacando primeiro, olhando para o centro-sul, essa região que falta chuva. Isso já tem trazido impacto para o desenvolvimento das lavouras, expectativa de perda de potencial produtivo nessas áreas, com um destaque especial para o Mato Grosso do Sul, onde o Felipe destacando que além dessa falta de chuvas, também tem temperaturas muito elevadas, o que causa essas perdas do potencial. Inclusive o Antônio Rodrigues Neto, lá de Laguna Carapã, conversava com a gente e destacava justamente esse cenário de falta de chuvas e de altas temperaturas lá para o estado sul-mato-grossense. Olhando para a parte centro-norte, onde essa chuva tem chegado de maneira mais consistente, Felipe também alerta para problemas de dificuldades, especialmente nas áreas que estão em enchimento de grãos neste momento, já que o excesso consecutivo de dias nublados e sem luminosidade pode afetar o enchimento de grãos, diminuir esse potencial produtivo, e também as previsões de chuvas durante a colheita podem dificultar os trabalhos dos produtores em campo, como o Ionaldo Moraes Vilela, lá de Mineiros, no estado de Goiás, conversou aqui com a gente, também destacou esse cenário e essas preocupações para a colheita da safra de soja lá em Goiás.